No Antigo Egito, a morte era só o início. Para os vivos, era um fim visível. Para os mortos, era o início de uma jornada invisível e cheia de provações. O povo egípcio acreditava que cada ser humano possuía múltiplos aspectos espirituais. O corpo físico, Hat. O espírito vital, Ka. A personalidade, Ba. E a essência eterna, Ak. Quando uma pessoa morria, essas partes se separavam, mas apenas as almas que fossem julgadas como justas poderiam se reunir novamente no pós-vida e seguir para a eternidade. O julgamento da alma acontecia diante do deus Osíris, o rei do submundo, mas ele não estava sozinho. A cena era conduzida por Anubis, o deus com cabeça de chacal, que conduzia a alma até a balança do julgamento. De um lado da balança era colocado o coração do falecido, considerado o centro da consciência, da memória e da moral. Do outro, a pena de Maat, deusa da verdade, da justiça e da ordem cósmica. Essa não era uma metáfora leve. Se o coração estivesse mais pesado que a pena, ou seja, cheio de egoísmo, mentiras, crueldade, a alma não teria uma segunda chance. Ela seria devorada por Amit, a temida devoradora de almas. Um ser híbrido com corpo de leão, cabeça de crocodilo e patas de hipopótamo. Quem caía nela era simplesmente apagado da existência. Mas se o coração fosse leve, se a alma tivesse vivido segundo Maat, ela seria guiada até o campo dos juncos, o paraíso egípcio, um lugar onde o morto poderia viver uma nova existência, semelhante à vida na terra, mas sem sofrimento. Plantar, colher, encontrar os entes queridos. Uma eternidade de equilíbrio. O julgamento era narrado e ilustrado em papiros sagrados como o Livro dos Mortos, que muitas vezes acompanhava o falecido no túmulo. O livro continha fórmulas mágicas, orações, instruções detalhadas de como se comportar durante o julgamento e até declarações negativas, frases que o morto precisava recitar afirmando o que não fez em vida. Não roubei, não matei, não menti, não causei sofrimento aos outros. Para os egípcios, a moral não era apenas um ideal, era uma preparação prática para a vida eterna. Viver de forma justa não era só virtude, era sobrevivência espiritual. O julgamento de Osíris é uma das primeiras representações conhecidas de um tribunal espiritual, e seu legado ainda ecoa até hoje. A balança como símbolo de justiça, a alma como algo a ser avaliado, e a ideia de que a morte só revela aquilo que a vida construiu. No cristianismo, a alma não caminha por corredores subterrâneos, nem se apresenta diante de uma balança simbólica. Aqui, o tribunal é celestial e o juiz é o próprio Deus. Mas a visão cristã sobre o que acontece após a morte nem sempre foi única ou fixa. Ela evoluiu ao longo dos séculos, misturando influências judaicas, persas, greco-romanas e experiências dos primeiros seguidores de Jesus. No início, os primeiros cristãos não esperavam morrer e ir para o céu. Eles esperavam viver o suficiente para ver o retorno do Cristo. A expectativa era de um evento grandioso e definitivo, o juízo final, quando todos os mortos ressuscitariam e seriam julgados. Essa crença aparece com força no Apocalipse de João, o último livro do Novo Testamento, onde é descrito o trono branco diante do qual os livros seriam abertos, registros de tudo o que foi feito em vida. Segundo essa visão, ninguém escapa do julgamento. Reis e camponeses, santos e pecadores, todos teriam suas ações, intenções e omissões examinadas. As almas seriam separadas, como se separa o trigo da palha. Para uns, o céu, com a presença eterna de Deus. Para outros, o inferno, lugar de tormento e exclusão definitiva. Mas ao longo do tempo, a teologia cristã foi se refinando. A ideia de um julgamento coletivo foi dando espaço a uma nova crença, o julgamento imediato. Ou seja, assim que a pessoa morre, sua alma é avaliada individualmente e já recebe sua recompensa ou condenação. A noção de purgatório surgiu nesse contexto, um espaço transitório onde a alma é purificada, não para sempre, mas até que esteja pronta para entrar no céu. O inferno, por sua vez, ganhou contornos cada vez mais vívidos na Idade Média. Escritos como a Divina Comédia, de Dante Alighieri, ajudaram a popularizar uma imagem dramática e aterradora.
Fogo, tortura, demônios, gritos eternos. Mas nem tudo isso veio da Bíblia. Boa parte dessas imagens foi construída por interpretações teológicas, arte medieval e pedagogia do medo. Durante séculos, a ideia do julgamento pós-morte funcionou como instrumento moral e político. Ele motivava comportamentos considerados virtuosos, mas também alimentava o medo e justificava punições em nome da fé. O medo da condenação eterna foi usado para controlar, silenciar e muitas vezes para oprimir. Mesmo assim, no coração do cristianismo, o julgamento não é apenas justiça, é também misericórdia. A salvação, segundo a doutrina cristã, não depende só das obras, mas da fé. A figura de Cristo é o advogado da alma, aquele que intercede, que redime, que oferece graça mesmo aos que erraram. O julgamento cristão é, em essência, uma tensão entre justiça e perdão, entre merecimento e redenção. É um tribunal divino onde ninguém chega limpo, mas onde ainda se pode ser perdoado. Essa visão moldou não só a teologia, mas toda a cultura ocidental. A ideia de culpa, consciência, arrependimento, tudo isso tem raízes profundas no julgamento espiritual que o cristianismo sustenta há 2000 anos. No Ocidente, o julgamento da alma é geralmente um evento pontual. Morre-se uma vez. E então vem a sentença, céu ou inferno. Mas no hinduísmo, essa lógica não existe. A alma não é julgada por um trono, nem enviada a um destino final. Ela retorna. Essa visão nasce de uma ideia central, a samsara, o ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento. O corpo morre, mas a alma, chamada Atman, continua viva em constante jornada. E o que define a próxima etapa dessa jornada não é um juiz divino, é o karma, e ao contrário do que muitos pensam, karma não é punição, nem recompensa, é simplesmente a consequência natural de cada ação, pensamento e intenção. Tudo que é feito deixa uma marca, e essas marcas determinam as condições da próxima vida. Quem vive com virtude, generosidade e compaixão pode renascer em uma existência mais elevada. Quem vive com egoísmo, violência ou ilusão pode retornar em sofrimento, limitação ou ignorância. Não há inferno eterno, mas existem renascimentos dolorosos. E também não há salvação imediata, porque a alma ainda está presa à roda do mundo material, ao desejo, à ilusão, ao ego. E enquanto estiver presa, ela continuará voltando, experimentando alegrias e dores, aprendendo e errando, até despertar para a verdade. Esse despertar é chamado de moksha, a libertação, o fim do ciclo, a dissolução da individualidade ilusória e a união com o todo, com Brahman, o absoluto. Essa jornada é descrita em textos milenares como os Vedas, os Upanishads e o Bhagavad Gita. Neste último, o Deus Krishna explica ao guerreiro Arjuna que a alma é imortal e que a morte é apenas uma troca de vestimenta. O verdadeiro julgamento, portanto, não está fora, está dentro. Mas isso não significa que o hinduísmo não reconheça forças invisíveis que observam. Textos falam de Yama, o Senhor da Morte, que recebe as almas, registra suas ações e direciona seus renascimentos. Em certas tradições, há até descrições de reinos pós-morte, onde a alma transita antes de renascer, vivendo experiências reflexivas ou de purificação. No hinduísmo, a ética espiritual não nasce do medo do castigo, mas do entendimento da conexão entre todas as coisas. O mal que se faz a outro retorna porque, em essência, o outro é parte do mesmo todo. A vida é uma escola, e a justiça divina não pune, ensina. Essa forma de ver o mundo moldou não só a religião, mas a cultura de milhões de pessoas por milênios. Enquanto o Ocidente fala de juízo final, o Oriente fala de aprender até estar pronto para não voltar mais. No hinduísmo, a alma não é condenada, ela amadurece.
A crença de que a alma precisa ser julgada não nasceu com uma única religião. Ela apareceu em diversas partes do mundo, em tempos diferentes, por povos que nunca se encontraram. E mesmo assim, imaginaram o pós-vida como algo que exige responsabilidade. Como se houvesse um acerto de contas universal, independente da cultura. Na Grécia Antiga, por exemplo, a alma não vagava livre após a morte. Segundo a mitologia, ela era conduzida até o submundo por Hermes, o mensageiro dos deuses. Lá, era levada até um rio escuro e silencioso, onde o barqueiro Caronte a atravessava para o outro lado, desde que alguém tivesse deixado uma moeda como pagamento. Mas a travessia era apenas o começo. No salão do Hades, 3 juízes eternos examinavam a vida daquela alma, Minos, Radamanto e Eaco. Eles decidiam se ela seria enviada a um lugar de glória, de castigo, ou a um espaço intermediário, onde a eternidade não oferecia nem dor, nem recompensa. Na antiga Pérsia, o zoroastrismo introduziu uma visão ainda mais estruturada desse julgamento. Os ensinamentos de Zaratustra falavam de uma ponte mística que separava o mundo dos vivos do além. Essa ponte se ajustava conforme a moral da alma. Para os justos, ela se alargava e se tornava segura. Para os injustos, ela estreitava até se tornar intransitável. E quem caía dessa ponte não era apenas punido, era separado da luz. O julgamento persa falava de uma dualidade fundamental entre verdade e mentira, entre luz e trevas. E essa visão influenciou profundamente outras religiões que vieram depois. No budismo, não há um Deus que julga, não há tribunal nem condenação divina. Mas isso não torna o julgamento menos intenso. Após a morte, a alma passa por estados transitórios, chamados bardos. Nesse intervalo entre vidas, surgem visões e sensações que parecem externas, mas são, na verdade, projeções do estado interior da própria alma. O inferno, no budismo, não é um lugar físico, é um reflexo da consciência. O sofrimento vivido nesse entretempo depende da ignorância, do apego, do medo. O renascimento seguinte também. Assim, o julgamento não vem de fora, vem de dentro. Entre povos pré-coloniais das Américas, a alma também enfrentava caminhos complexos. Os astecas, por exemplo, acreditavam que o destino da alma dependia da forma como a pessoa morria. Certas mortes davam acesso direto ao mundo dos deuses. Outras exigiam uma longa jornada pelo submundo, cheia de obstáculos espirituais. Já entre os nórdicos, guerreiros honrados eram recebidos em Valhalla, o salão dos heróis, enquanto os que morriam sem glória tinham destinos mais frios e apagados. Mesmo entre os povos africanos e orientais, encontramos a ideia de que a alma não simplesmente desaparece. Ela precisa responder à comunidade, aos ancestrais, ao próprio universo, seja por rituais de passagem, seja por manifestações espirituais. O que se vê é sempre o mesmo princípio, a morte como continuidade e não como esquecimento. E o mais impressionante disso tudo é que esses sistemas simbólicos surgiram em regiões que nunca se encontraram, em tempos em que o mundo não era conectado. Ainda assim, imaginaram a mesma coisa, que a alma é levada a um momento de verdade, nem sempre com castigo, nem sempre com salvação, mas sempre com consequência. Talvez, no fundo, essa ideia de julgamento não seja apenas cultural. Talvez seja uma linguagem natural da consciência humana. Um instinto coletivo de que o que fazemos tem peso, de que viver com integridade não é só uma questão social, mas espiritual, e de que, de alguma forma, tudo aquilo que evitamos encarar em vida nos espera depois. Quando olhamos para tantas culturas diferentes, espalhadas por tempo e espaço, percebemos algo curioso e profundamente revelador. Mesmo sem contato entre si, povos distantes imaginaram que, ao final da vida, haveria um momento de acerto. Um instante em que a alma seria confrontada com a verdade sobre si mesma. Seja diante de um deus egípcio, num trono cristão, numa ponte persa, num ciclo indiano, num estado de consciência budista, ou nos rituais de passagem de civilizações antigas, a mensagem é sempre a mesma. O que você faz importa. E talvez seja por isso que a ideia de julgamento da alma seja tão universal, não por imposição religiosa,
mas porque ela responde a algo que já pulsa dentro de nós. Uma espécie de sabedoria interna que nos diz que viver bem não é apenas sobreviver, é deixar um rastro, e esse rastro volta. Não importa se há um céu, um inferno, um renascimento ou um silêncio absoluto. O verdadeiro julgamento talvez não esteja lá fora. Está aqui, está agora, no modo como tratamos os outros, no que fazemos quando ninguém está vendo, no peso que carregamos, ou na leveza que cultivamos. Porque, no fim, o julgamento da alma pode ser muito menos sobre condenação e muito mais sobre reconhecimento. Quando tudo se cala, quando o corpo cessa e só sobra o que somos de verdade, será que nossa alma conseguiria se encarar?